Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente converse sobre as grandes navegações, o comércio, o interesse, no comércio dessas especiarias tão comuns hoje no nosso dia a dia, mas que lá no século XV, século XVI não eram tão comuns e geravam uma lucratividade muito grande para os comerciantes, Especiarias como cravo, canela, noz moscada, gengibre, pimenta, além dos artigos de luxo, a porcelana e a seda que vinha da China, as pérolas que vinham do Japão, tudo isso era objeto de desejo da burguesia que queria comercializar e lucrar com essas vendas e esse comércio. E por conta disso, Portugal lança-se no mar, sendo aí pioneiro nas grandes navegações. E uma série de fatores favoreceu o pioneirismo português. A sua localização geográfica, o seu conhecimento em navegação em mar aberto, a sua centralização política precoce, o apoio da burguesia, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos utilizados na navegação, tudo isso contribuiu para o pioneirismo português. Então vamos entender aí esse comércio e o imaginário, porque se lançaram aí para o além-mar e aí várias questões vão povoar o imaginário europeu. Monstros que habitavam os oceanos, E um tanto de questões que é interessante a gente entender e compreender esse desenvolvimento. Claro, dentro de uma perspectiva histórica, Professor, existiam monstros mesmo? Pessoal, eles estavam conhecendo os mares e as criaturas que habitavam os mares e se deparam com animais marinhos, gigantes que não têm, ali não são encontrados muito próximo às costas desses litorais. Então aí vão ter esse imaginário sendo formado. Vamos olhar o nosso objetivo de aula? Olha ali o nosso objetivo de aula, compreender o imaginário dos navegadores europeus envolvidos no comércio marítimo ali no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, Esse imaginário que vai povoar essas terras distantes, a ideia de que exista um Eldorado, onde sai aí fontes de ouro e que, claro, enriqueceriam as coroas tanto de Portugal como de Espanha, não é? As viagens marítimas no século XV, século XVI, a circunnavegação do continente africano, chamado de périplo africano, a chegada dos europeus à América, Cristóvão Colombo em 1492, chegando na América Central a serviço da coroa espanhola, Pedro Álvares Cabral em 1500 a serviço da coroa portuguesa. Então essas viagens marítimas no século XV e no século XVI foram elas responsáveis por muitas mudanças, como, por exemplo, a ampliação das tecnologias náuticas, a ampliação do comércio e o maior contato do europeu com os outros povos, A gente acredita que essa ideia de globalização ela é recente. Olha só, a ideia de globalização acontecendo lá no século XV e século XVI, essa troca comercial, cultural entre os continentes europeu, americano, asiático e africano. Quais fatores aí impulsionaram as grandes navegações, não é? Então trago aí quais são esses fatores que vão impulsionar as grandes navegações. Insuficiência portuguesa em metais preciosos para a cunhagem de moeda. Então o território português ele não era um território rico em extração de ouro e prata para fazer as suas moedas. Falta de produtos agrícolas e mão de obra, novamente, o seu pequeno espaço territorial, sua população grande, então essa falta de mão de obra e a falta de terras para a produção agrícola, desejo de expandir a fé cristã, principalmente a partir do século XVI, com as reformas protestantes de Lutero, Calvino e Henrique VIII, que quebraram a unidade cristã católica da Europa, e em resposta a essa reforma, a Igreja Católica organiza a Contra-Reforma, que foi a resposta que a Igreja Católica deu aos movimentos reformistas, e dentro desse rolê da Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, que têm como objetivo a expansão da fé cristã católica, e são eles que vêm para o Brasil catequizar
colonizar os indígenas, os povos nativos do Brasil. E a necessidade de novos mercados, de expandir o seu mercado e de lucrar cada vez mais. Então aqui estão alguns fatores que vão impulsionar as grandes navegações portuguesas, não é? Em busca de lucro, os burgueses europeus lançaram-se além mar, né? Financiaram as viagens, como de Cristóvão Colombo, financiada pela burguesia espanhola, né? Por quê? Porque são novas rotas comerciais, novos produtos, possibilidades de lucratividade. Porém, o medo do desconhecido impactava nessas viagens. Para onde nós vamos, né? Como que essa viagem, ouvi dizer que tem monstros no mar. Ah, tem a história de que a Terra é plana e que vai chegar no fim do mundo. Sabemos, né, que a Terra não é plana, que ela é redonda, mas nessa época, né, o pessoal acreditava, né, que a Terra fosse um planisfério. Identificar o imaginário dessa época, né, o que povoava a imaginação dessas pessoas, muito vinculada, né, à questão das religiosidades, é fundamental para que a gente compreenda o pensamento do período e quais foram as estratégias utilizadas aí para que fosse favorecido o comércio marítimo, né? Olha só esse mapa, gente, o detalhe desse mapa do Olaus Magno, né? Representação dos mares entre a Islândia e a Noruega, a gente falando aí dos mares do norte, né? Então ele faz essa representação e olha, né, uma baleia gigantesca ali, não é? Aqui a orca também. E é claro, pessoal, esses animais, nós temos baleias, sabemos aí pela biologia, com 30 metros de comprimento, 40, eles não nadam próximo à costa, eles estão em alto mar. Então imagine, a primeira vez que o marinheiro está saindo com a sua embarcação, se afasta da costa, vai ali 100 quilômetros além da costa, chega em alto mar e de repente se encontra com um animal de 30, 40 metros jogando água para cima. É claro que isso vai impactar o imaginário, né? Ah, eles vão fazer a pesca e daí vem peixes que eles não conheciam. Ah, o peixe espada, ah, um polvo, né, uma lula gigante. E é claro que tudo isso vai aí contribuir para esse imaginário que se forma durante, né, esse período da história, como nessa representação desse mapa aí, trazendo a baleia, a orca, né, esses animais gigantescos, não é? Na Baixa Idade Média, quando a gente já está ali no final da Idade Média, houve o aperfeiçoamento da tecnologia de navegação e o aumento do consumo de especiarias e artigos de luxo, não é? Então a Baixa Idade Média ao final da Idade Média, daí vem o renascimento comercial, os mercadores italianos trazendo produtos do Oriente Médio, da Ásia para serem comercializados, e essa questão também, né, do desenvolvimento das tecnologias de navegação, em parte devido aí ao contato dos europeus com outros povos, né, decorrente também do movimento cruzadista, não é? O astrolábio, por exemplo, pessoal, ele é um instrumento que, ao longo da sua história, ele acumulou diversas funções. Etimologicamente, o nome astrolábio, ele deriva das palavras gregas astro, cujo significado é estrela, e lipe, que significa aquele que procura, então procurar as estrelas, não é? Desse modo, o astrolábio é o buscador de estrelas, como apresentado ali, e que ele era utilizado para a navegação. Então, através desse mapa das estrelas, das constelações, os navegadores conseguiam aí, né, direcionar a sua navegação em períodos noturnos, não é? E aqui, durante aí os séculos, até o século XIV e século XV, o comércio das especiarias, principalmente oriundas da Ásia, era dominado por mercadores italianos e por mercadores árabes muçulmanos. Então, o caminho mais fácil, né, como ele mostra aqui no mapa, é atravessando o mar Mediterrâneo, contornando a Península Arábica e chegando à Índia. Esse caminho, como a gente viu, era dominado por italianos e árabes muçulmanos. Então, os portugueses vão ter que pensar novas rotas comerciais, contornando principalmente a África do Sul. Aqui em vermelho, né, a também conhecida Rota da Seda, que era uma rota de as caravanas de comércio que faziam pela parte terrestre. Galera, e a gente chega a uma atividade, olha só, né? Explique como o conhecimento racional ele foi utilizado para o desenvolvimento das grandes navegações. Responda a atividade, a gente já faz a correção juntos.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Explique como o conhecimento racional ele foi utilizado para o desenvolvimento das grandes navegações, né? As inovações tecnológicas do século XIV, como o astrolábio, as naus e o aperfeiçoamento da bússola, né? Aliado aí à observação do céu para a construção de cartas celestes, são fatores de conhecimento racional que contribuiu, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento das grandes navegações. E olha só, né, quais são esses artigos de luxo e essas especiarias tão cobiçada pelos mercadores, né? Qual que era a ideia, né, principalmente dos portugueses e espanhóis? Buscar essas mercadorias diretamente na fonte, pulando os intermediários, os mercadores italianos e os mercadores árabes muçulmanos. Então essas especiarias são temperos como cravo, canela, pimenta, cominho, gengibre e os artigos de luxo, né? Os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, seda, porcelana da China, pérolas do Japão, não é? Então olha só, algumas desses que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, cravo, ervas finas, alecrim, né? Você quando frequenta os mercados, as casas de produtos naturais, você vai encontrar esses produtos, né? O damasco que vem do Oriente Médio e alguns produtos tão comuns no nosso dia a dia, como pimenta, gengibre, né? Noz moscada, cravo, canela, outros não tão comuns, né? Como a gente vai encontrar no mercado, hibisco, né? Para fazer o chá e tantas outras aí, alguns produtos já comercializados, né, industrializados, prontos para o uso, né? E aí o mar tenebroso, né? O mar, as pessoas tinham medo desse mar, não é? O conhecimento que se tinha na Europa a respeito de outros lugares do mundo era bastante restrito, principalmente para o além-mar, não é? Essa navegação em alto mar. As informações do tema eram retiradas de lendas, né? De aí essa contação, de registros escritos de pessoas que teriam, né, estado no chamado Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico que separa o continente americano da Europa e da África, não é mesmo? E olha só, essa representação do globo terrestre já do século XVI. Então nós vamos ter aí, né, a representação, veja, um território africano, já com um contorno muito parecido com o que é hoje, a América ainda um pouco desconhecida, não é? Principalmente os territórios ao sul da América. Então esse mar aqui, ó, o Oceano Atlântico, ele era conhecido como Mar Tenebroso, e ele vai povoar o imaginário dos navegadores e da população na época, né? Então, naquela representação de que haveriam animais gigantescos, e existiam, né, as baleias, tubarão, as lulas gigantes, mas claro, não a ponto de pegar o navio e quebrar. É porque eles não conheciam esses animais que são encontrados somente em alto mar. E a navegação, a princípio, era muito costeira. Então, quando eles partem para as grandes navegações, que eles chegam aí no alto mar, não é? Então, tinha essa crença de que o mar ele era povoado por seres fantásticos, não é? Então, os monstros, as sereias, os animais que habitavam esse mar tenebroso, não é? E aí a gente vai ter o que a gente conhece como bestiário, né? O que é o bestiário? Eram catálogos manuscritos realizados por monges católicos que reuniam informações sobre animais reais e fantásticos. E neste contexto havia a crença de que esses seres realmente existiam. E daí você vai ter essa reunião desses relatos, dessas representações que a gente chama como bestiário, como por exemplo, olha só, essa iluminura do bestiário de Rochester, não é? A caça ao unicórnio. Então essa ideia de que existiam unicórnios, né? Então essa representação, o chifre que era necessário caçar, porque esse era um animal fantástico, habitava aí o imaginário dessas populações, não é mesmo? E olha só, pessoal, chegamos aí a uma atividade. Quais eram os objetivos das viagens marítimas? Quais as tecnologias eram utilizadas? Quais eram os produtos procurados? Quais eram os medos enfrentados em relação ao oceano? Vamos responder uma espécie de fichamento e a gente já faz a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, não é? Então temos aí as perguntas, né? Uma espécie de fichamento. Quais eram os objetivos das viagens marítimas? Descobrir novas rotas comerciais para o Oriente e o comércio de especiarias, né? Que eram dominadas por árabes, muçulmanos e mercadores italianos. Quais tecnologias eram utilizadas? O astrolábio, a bússola e as caravelas, por exemplo. Quais os produtos procurados? As especiarias, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, hibisco, né? E os artigos de luxo, tapetes da Pérsia, porcelana chinesa, tecido de algodão da Índia, pérolas do Japão. Quais eram, né, os medos enfrentados em relação ao oceano, os monstros marinhos, né, que habitavam aí o imaginário, e a crença no terraplanismo, de que a Terra era plana. Nós sabemos, a ciência, a racionalidade nos diz que a Terra ela tem o seu formato esférico, não é mesmo? Galera, olha só, vamos retomar aí algumas questões, né? Nós vimos que na Baixa Idade Média ocorreu o aperfeiçoamento de tecnologias que vão ser utilizadas para as grandes navegações, assim como o aumento do consumo de especiarias e de artigos de luxo, provocando aí uma necessidade de Portugal buscar esses artigos para aumentar a sua lucratividade diretamente nas fontes onde elas eram produzidas. Entre os navegadores que realizavam comércio marítimo, né, predominavam a crença em seres fantásticos, sereias, monstros gigantescos, né, seres híbridos, os unicórnios, formando aí o que a gente chamou de bestiário. Aqui estão as nossas referências de aula. Agradeço a sua participação, fique bem e até a próxima.